Filosofia de Tudo apresenta Num Livro Qualquer. E hoje o episódio será especial. A cunha na vinheta. Num livro qualquer, especial, cenário novo. E hoje eu vou tratar de um tema que eu achei muito interessante. Na verdade, não é bem um tema. Hoje eu vou ler trechos de um livro, aliás, de 2 livros, que estão alinhados com um certo pensamento que tem como base o amor como chave filosófica, que é a essência, o fundamento do Filosofia de Tudo, que gerou o Filosofia das Coisas, o Filosofando e tudo mais. Na verdade, o Filosofando no Facebook está maior do que o Filosofia de Tudo, porque o YouTube é mais complicado, então o Facebook é mais fácil. Pelo menos para vender livro. Não sei na questão de... Enfim. Antes de tudo, se inscreva no canal do YouTube, se você estiver no YouTube, e curta a fanpage se você estiver na fanpage. Clique abaixo, você terá acesso ao meu livro mais recente. E clique acima, onde você tem o site Filosofia de Tudo, para você se cadastrar e receber nossas newsletters. Pois bem, hoje é mais ou menos uma quinta filosófica que só teve um episódio há um tempo atrás. Não saiu no Facebook, saiu só no YouTube. Eu vou colocá-lo no Facebook também, porque eu achei a temática importante. Mas hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia que, depois de ter chegado cansado de tanta correria, eu me permiti tomar minha cervejinha gelada. Não vou fumar o palheiro, vou fumar um cigarro normal, porque quando eu estou bebendo é foda. É coisa de fumante. Fumante sabe disso. E estou usando o telefone com o microfone com fone, porque o outro deu pau, o de lapela. E a qualidade do som parece que fica melhor nesse também, enfim. Pois bem, um dos livros que eu gostaria de mencionar e que eu estou lendo, mas marquei aqui, ele está no celular, porque eu só tenho a versão eletrônica dele, que é A Monja e o Professor, está aqui do lado, que é uma parceria da Monja Cohen com Clóvis de Barros Filho. Professor de filosofia, Clóvis de Barros Filho, professor de filosofia, e a monja zen budista, Monja Cohen. Jornalista, ex-jornalista, né? Abandonou a carreira de jornalista para se dedicar exclusivamente à filosofia e à religião e à contemplação e à vida e ao monastério budista. E é de uma sabedoria ímpar. É uma mulher de uma sabedoria ímpar e de uma simplicidade admirável. E esse livro ele é fantástico. Simples, fácil de ler e fantástico. Além dele, vou apresentar também esse em papel, Confúcio, no caso, na língua original.
As Lições do Mestre, da editora Jardim dos Livros, traduzido diretamente do chinês. Veja só como é. Assim, se a pessoa não gosta de ler e não conseguir ler sequer um livro com a letra assim, veja só. Ela realmente não gosta de ler. Ela não gosta de ler. Tem até imagem, figurinha, eu gostei muito dessa imagem aqui. Eu gosto de desenhos com esse tipo de sombreamento. Eu desenho também, porque eu não gosto muito de... Eu não apresentei muito. Eu tenho trabalhos também, desenho, enfim. Mas eu foco mais nos livros, né? Por isso eu... E essa leitura terá um desafio muito grande, que será um alinhamento entre os arquétipos da história da humanidade e os arquétipos que eu percebi nas leituras que eu fiz, porque assim, eu tô lendo A Monja e o Professor, eu tô lendo na sequência. Já o de Confúcio eu peguei hoje, dei uma lida rápida, mas já separei aqui passagens muito interessantes. São essas passagens que eu vou citar e eu vou fazer um paralelismo com o que eu vi aqui também e com o arquétipo que eu menciono sempre da Boa Nova, que também é alinhado com o amor como chave filosófica, ou seja, tudo em uma linha só. Embora eu não goste do tempo linear, mas a base fundamental linear, ou seja, não é linear, mas a base fundamental partindo do princípio do amor como chave filosófica, eu achei nesses livros algumas das pérolas assim que tornaram possível a apresentação do programa de hoje. Uma delas é num trecho do livro. Eu não vou apresentar a sinopse do livro, né? É um livro bastante conhecido, um livro simples. Eu não sei como é o tamanho da letra do livro, porque como eu tenho só a versão e-book desse livro, mas esse livro tem ele nas livrarias, nas melhores livrarias. É um livro fino, mais ou menos como esse, e não tem muito mistério não. É um livro muito, muito gostoso de ler, com linguagem simples e tal. E aqui você não tem uma referência, porque isso aqui pode ser assim. Peraí, é porque não está aparecendo agora. Pode ser assim, você pode ampliar, né? E a letra fica maior. Então, como são os meus livros que estão aqui também na Amazon. Pois bem. E eu marquei uns trechos. É interessante também você ter o Kindle Amazon, o KDP, o Kindle Amazon, baixar no seu celular, porque você tem mais de milhões de obras assim que você pode comprar muito mais barato do que numa livraria convencional. E você pode marcar, você pode fazer anotações, você pode fazer um monte de coisa. Então é muito interessante. E levar para qualquer lugar no bolso, né? Então tem sua vantagem. E o que é que eu achei mais interessante hoje? Eu estava tomando um café enquanto dava uma pausa, e aí eu fiquei lendo, continuei a ler o livro. Estou no início ainda. E o que me chamou a atenção foi nesse trecho, né? Um trecho que eu marquei, onde a monja fala: morei
durante 12 anos no Japão, veja bem. Ela morou durante 12 anos no Japão. Aprendeu muito da cultura japonesa e aprendeu muito do Zen budismo no próprio Japão, que é um país de maioria budista. Embora o budismo tenha suas origens na Índia, mas o Japão é um país basicamente budista. Não conheço muito a história das diversas, eu não sei como dizer, mas dos diversos budismos que existem, dos diversos tipos de meditação e tudo mais. Eu, por exemplo, pratico apenas e tão somente a atenção plena. É a meditação que eu pratico 99% das vezes. Às vezes eu sinto... Eles praticam... O Zen budismo, no caso da monja, é o Zazen, né? Que eles praticam. O Zazen é sentar e meditar. É sentar diante de uma parede, sentar em presença. Sentir sua presença. É um conceito um pouco mais profundo, porque você não tem nenhuma referência visual, a não ser a parede. Diferente do mindfulness, que é uma técnica onde você presta atenção não só no seu corpo, mas em tudo que está ao seu redor. Atenção plena também, e você também tenta se colocar no momento presente, né? E eu não vou falar aqui sobre tempo, porque tempo é outro tema que eu colocarei em questão depois, porque eu terminei aquele livro que eu tinha mencionado, né? A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli, italiano, físico italiano. E é muito bom um livro, muito. Já recomendei. E eu vou fazer uma resenha desse livro depois. Mas hoje não. Hoje vai ser simples. Hoje o papo vai ser bem leve, simples e tranquilo com esse novo cenário. Bom, ela diz, né? Voltemos à leitura. Morei durante 12 anos no Japão. Aprendi, isso ela está contando quando ela chegou, porque ela foi se encontrar com o professor, né? Com o Clovis. E gentil e sorridentemente ele recebeu, né, a monja em sua casa, né? Se eu não me engano, em sua casa, é seu apartamento. Mas a parte que me chamou a atenção foi: morei durante 12 anos no Japão. Aprendi a procurar sempre o lugar de menos poder na sala. Isso não soa familiar? Veja só, a gente está falando aqui de filosofia. E eu hoje vim trazer uma filosofia que aqui no Ocidente praticamente não se fala. E que por muitos filósofos ou professores de filosofia, enfim, não é nem considerado filosofia. Não é considerado, não faz parte do campo de estudo da filosofia. Pois bem, para mim é. Não deixa de ser. É filosofia. A filosofia oriental, ela é filosofia e ela é muito filosofia. Aprendi a sentar, a procurar o lugar de menos poder na sala. E aí isso automaticamente me trouxe um insight de um trecho de Lucas 14, um trecho do Evangelho de Lucas 14, onde Jesus, né, diz: quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser
que seja convidada outra pessoa de mais consideração que tu. E vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Ou seja, o constrangimento de ter de ocupar o último lugar. E isso é um negócio constrangedor. Muito constrangedor. Eu tô me achando muito estranho com essa barba curta, né? Apesar de mais novo, sei lá. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ela aprendeu isso com quem? Bem, ela pode ter aprendido com Jesus também, apesar de ser budista, ela pode ter aprendido com Jesus. Mas e Buda? Aprendeu com quem? Porque Buda não conheceu Jesus. Pelo menos não o Jesus histórico e o Jesus escrito, né? Não havia texto falando, se referindo a nenhum Jesus, e nem havia o próprio Jesus histórico, nascido histórico, físico, material. Não havia. E como é que Buda sabia disso? Vamos ao segundo livro. Confúcio. Eu sonhei com... Eu acho curioso porque eu não sou muito ligado nessa coisa de número, eu acho baboseira. Mas coincidentemente, como todas as coincidências são acaso e todos os acasos são coincidência, e o acaso não é nada mais do que a soma de todas as coincidências e todas as probabilidades possíveis, e todas as sincronicidades possíveis, não por acaso, mas também por acaso, eu abri na página que diz: o mestre, isso fala sobre Confúcio, né? Eu não vou contar a história de Confúcio, eu acho interessante que vocês leiam o livro. Esse livro é muito simples e custou apenas R$15. Pelo amor de Deus, um livro de papel, com a capa brilhosa, de qualidade, papel bom, R$15, de leitura fácil. Eu abri na página 73 do Corcel 73 de Raulzito. Sonhei com isso. Talvez porque ontem eu tenha visto um documentário sobre Raul Seixas, aí sei lá, caiu no sonho. Enfim. Fanchi, não sei como se pronuncia, perguntou sobre o humanismo. E o mestre disse: seja amável na vida privada, cortês na vida pública e leal com os amigos. Mesmo entre os bárbaros, faça isso. De alguma forma, isso não é semelhante a... Ouviram o que foi dito: amarás o teu amigo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Isso significa o quê? No caso daqui, ele não diz amai os vossos inimigos, né? Ele não diz isso. Ele diz, mesmo entre os bárbaros, faça isso. Ou seja, se imagina na situação em que você está entre os bárbaros. Você não está no seu lugar de conforto. Você está entre os bárbaros. E estar entre os bárbaros não deve ser bárbaro. Deve ser bem chato. Deve ser bem incômodo. Ainda assim, seja amável na vida privada, porque entre os bárbaros você vai acabar tendo
vida privada. Entre os bárbaros você vai acabar tendo amigos. Mesmo estes sendo os inimigos, no meio deles você vai acabar tendo amigos. Seja amável na vida privada, cortês na vida pública e leal com os amigos. Mesmo entre os bárbaros, faça isso. Então, assim, ele não foi tão radical, tá? Ele teve uma vida longa, morreu em paz, tranquilo. Embora tenha pego uma China que passou por uma crise muito grande, né? Estava passando por uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, não muito diferente das crises que vivemos e repetimos durante séculos e séculos e milênios e milênios e milênios. As mesmas crises. E o que eu acho mais interessante nesse livro é que você encontra paralelismos dele com Aristóteles. Por exemplo, aqui no começo a gente tem uma referência fácil aqui. O I Ching, ou Tratado das Mutações, livro que guardava os antigos conhecimentos sobre as teorias científicas chinesas e também servia como oráculo. Se você fizer um paralelismo disso com a filosofia ocidental, você pode fazer um paralelismo com a física de Aristóteles, que é uma tentativa de uma explicação científica sobre as coisas e tal. E com os pré-socráticos, que tratavam do mundo mesmo, das coisas como são, não do ser humano, não se voltaram para o ser humano, né? Mas se voltavam para as coisas que eram observadas pelo ser humano. Aí você tem o Shi Jing, o Tratado das Poesias, uma recolha de poemas e canções tradicionais que apresentavam um quadro cotidiano dessa civilização. Aristóteles tratou da poética também. Então sempre tem embora com diferenças, porque são culturas muito diferentes de fato. A cultura ocidental e a cultura oriental são muito diferentes de fato. Hoje em dia tem uma coisa de que todos somos um, a ciência mostra que há um enlace quântico entre as partículas, então isso mostra também que nossa interação com o mundo existe uma intersubjetividade e então no fim das contas o mundo de fora sou eu mesmo também e tal. Raul Seixas cantou isso, enfim, teve movimentos, teve Woodstock, teve Nova Era, enfim, toda essa... Isso não é novo. O confucionismo fala nisso. O budismo fala nisso. Isso não é novo. Isso é novo porque no paradigma científico se criou um conceito cartesiano linear. E aí tudo que sai dessa linearidade se torna estranho. Mas para quem não tem a visão linear, isso sempre foi. Isso sempre foi. E eu encontrei outro paralelismo, por acaso, aqui na página 25. O mestre disse: aprender algo e pôr em prática não é bom? Receber amigos de longe não é um prazer? Não ser vaidoso com os próprios méritos não é a marca do educado? Aí ele vem e fala em educação, né? Valor da educação e tudo mais. Certo. E ele fala em mérito. Você vê a semente do reconhecimento de que não ser vaidoso com os próprios méritos é uma virtude. Por quê? O seu átomo tem mérito de fazer com que você exista? Ou as suas sinapses têm mérito em fazer com que você tenha determinado comportamento? O que é mérito? O que é
o que é alguém que merece e alguém que não merece? Aí fazemos um paralelismo novamente, um alinhamento, porque você tem como base filosófica, como chave filosófica, o amor como chave filosófica, não tem como voltar à boa nova do Evangelho, que está muito ligada a esse amor como chave filosófica, pois ele foi o único a dizer Deus é amor. Ou seja, fundiu as coisas e tornou ainda mais complicado, porque a gente não sabe nem o que é amor e nem o que é Deus, mas se move por ele. Então, o que é que e aí o cristianismo mata, o cristianismo, o movimento, né? O cristianismo como movimento mata o Evangelho justamente com essa questão. Porque você tem que fazer uma oferta, você tem que fazer não sei o quê, porque você tem que ter o mérito. Se você não tiver o mérito, você não é salvo, como dizem. Ora, se esse mérito vem da graça, ele é um favor não merecido, ou seja, não há mérito. E se não há mérito, tudo que vem de mim, e que parte de mim, e que brota de mim, e que seja bom para os demais, não é mérito meu. Vem depois de eu reconhecer que o amor veio primeiro. Por isso o amor como chave filosófica. O amor vem primeiro, como chave filosófica. E a partir disso, me move. E em me movendo, aí sim, eu faço alguma coisa boa. Mas eu não faço porque eu estou esperando algo em troca. Ou eu não faço por barganha. Eu não faço porque eu estou esperando que fulano vá me recompensar por isso. Porque senão, não é por amor. Não é por amor. Você pode dizer, mas eu tenho que fazer tal coisa. Se você tem que fazer, não é por amor. Porque quando é por amor, você não tem que fazer. Você não é obrigado a fazer. Se for por amor, você não tem obrigação nenhuma de fazer. Você faz porque você se sente impelido a fazer. Naturalmente, flui, sai de você. O amor veio primeiro. Não se sabe de onde, porque não tem lugar. O amor não tem lugar. O amor não tem um espaço físico. Ele é só a chave filosófica. Só. Ele não tem lugar. Ele não tem espaço-tempo. Tudo é espaço-tempo. Existe um tempo próprio aqui, nos átomos desse isqueiro. Existe um tempo próprio nas moléculas de água e nos átomos aqui dentro dessa molécula que geram uma entropia baixa. Enfim, isso é um tempo. Um tempo próprio, o tempo dele, que é diferente do tempo que está no meu cérebro. O tempo que está no meu cérebro não é o mesmo tempo que está aqui, não é o mesmo tempo que está em Marte e não é o mesmo tempo que está no outro lado da galáxia. São tempos próprios. Tá, falei um pouquinho de física, tive que falar só para contextualizar. O fato é que amor não tem espaço-tempo, o amor não tem seu próprio espaço-tempo. Ele vem do não espaço, do não tempo, do não manifesto, do não acontecido. E aí a gente tem a noção de, então se eu fiz é mérito, porque fui eu que fiz, mas não fui eu. Não fui eu que fiz. Eu fiz o bem. Não, eu não fiz o bem. Esse não tempo, esse não espaço, esse não ser, aliás, esse ser, tratando, porque o ente é Carlos, né? E aí a gente faz a separação filosófica entre ser e ente. O ente é Carlos. O ser não tem definição. O ser é eterno. Eternidade não é um tempo infinito, como a maioria das pessoas pensa. Eternidade é um tempo infinito, não. Eternidade é o não tempo. Como o sul é o não norte e o norte é o não sul, mas um depende do outro. Então, do mesmo jeito que o norte depende do sul e o sul depende do norte, porque senão não haveria referência um para o outro, a temporalidade ela requer uma eternidade e aí para você dizer que há temporalidade, você tem que dizer o que é temporal é o que não é eterno e o que é eterno é o que não é temporal.
Isso Aristóteles falou, isso é básico, né? E eu vou tratar muito mais profundamente sobre essa questão do tempo quando eu falar no livro, porque aí a gente vai tratar de física moderna. Eu estou falando aí de física aristotélica e tal. Mas enfim, o que é ser, é eterno. E precede todo mérito, porque vem de graça. Porque eu vim para o mundo, eu nasci, não escolhi, e se eu escolhi eu não lembro o que escolhi, então para todos os efeitos eu não escolhi, porque eu só posso saber se eu escolhi, se eu me lembrar. Como eu não me lembro, eu não escolhi. Nascer no Carlos, nascer no espaço-tempo, nascer nessa experiência, nascer dessa perspectiva, eu não escolhi. Você escolheu? Ah, eu acho que escolhi numa dimensão. Você está supondo dimensões, mas você não sabe se escolheu. Mas o que é que aponta de que existe alguma coisa que nos desmeritocratiza? É que nada tem um mérito próprio. Se meu átomo não tem mérito próprio, se minhas sinapses cerebrais não têm mérito próprio, se minhas funções vitais, minhas químicas neurais, minhas químicas orgânicas não têm mérito próprio, por que uma atitude minha teria mérito próprio, se não vinda de algo que eu desconheço? E esse algo que eu desconheço é justamente aquilo que eu dou o nome de amor. E é a base do Filosofia das Coisas, o amor como chave filosófica. Acho que por hoje eu apresentei os livros que eu queria, o cenário que eu queria. Outras coisas eu gostaria de falar, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo. E é isso. Um grande beijo e falou.